Você já deve ter ouvido falar sobre a varíola dos macacos, né? A gente no meio da pandemia e ainda vê agora diante de um novo problema se espalhando pelo mundo, cada vez mais e mais casos. E aí, eu devo me preocupar? Existe tratamento? Qual é o risco? Né? E vacina? É disso que nós vamos falar hoje. Eu sou Luiz Gameiro, médico, dermatologista. Mais uma vez, bem-vindos ao canal. Quem não se inscreveu, aproveita já. E o que é a varíola dos macacos e de onde ela veio? Ela é uma infecção viral transmitida por um vírus da família Pox, que é primo da varíola. Aquela infecção, aquela doença que foi erradicada em 1980, graças ao esquema de vacinação que conseguiu esse avanço de tirar a varíola do planeta. E a varíola dos macacos tem esse nome porque foi identificada a primeira vez lá em 1958, nesses animais. E o primeiro caso humano com essa doença foi em 1970. Só que ela continuava endêmica, né, nas áreas da África, ou seja, considerada uma doença endêmica, é aquela que tem poucas oscilações de casos durante o ano. Então são regiões geográficas da África, principalmente no centro e na África Ocidental, vários países ali que volta e meia tem regularmente alguns casos, mas não existe uma oscilação grande entre esses números de casos durante os anos, ou a decorrência dos anos. E o que acontecia ocasionalmente é que alguma pessoa que viajava para esses países africanos, quando voltava para a Europa, Estados Unidos ou qualquer outro país, levava um caso ou outro por transmissão aí na África. Só que esses casos eram isolados. E o que aconteceu agora é um aumento grande de casos, um surto, é o que nós estamos vivendo hoje, um surto que começou principalmente na Europa, e o primeiro país a ter esse problema foi a Inglaterra, de casos locais, de pessoas que não haviam viajado para a África, para esses países, nem tinham contato com esses animais silvestres, que inclusive hoje uma forma de transmissão muito comum é entre roedores e entre ratos, e esses casos começaram a se proliferar ali, principalmente na Europa, mas sem o histórico de viagem e contato com esses animais. Então, se começou a estudar mais a fundo o que poderia estar acontecendo. E é o momento que nós estamos hoje. Hoje é dia 26 de junho, quando eu estou gravando esse vídeo, e são informações que a gente tem até o momento, mas que a doença está ainda sendo desvendada, descoberta, esse novo surto. Na verdade, a doença era conhecida, mas agora esse surto, dessa forma que está se alastrando. O conhecimento está avançando como a pandemia, né? Quando começou a pandemia da Covid-19, a gente não tinha muita noção qual era a velocidade, qual era a escala que isso teria, a gravidade, se ia ser maior ou menor, a forma de contágio, então tudo está sendo construído, né? Então o modo de transmissão que nós vamos falar hoje, como a doença evolui, como ela progride, mas já se tem bastante informação, que é o que eu vou compartilhar com vocês, vindo de fontes basicamente da Organização Mundial da Saúde, pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, um instituto de renome internacional responsável pela vigilância de novas doenças e de doenças infecciosas. E a situação atual é que existem no mundo mais de 3 mil casos desse surto, né, da varíola dos macacos, acontecendo em praticamente 50 países, e no Brasil até hoje são 17 casos confirmados, 11 no estado de São Paulo, e já houve a confirmação de casos de transmissão comunitária, transmissão local, ou seja, inicialmente o Brasil teve aqui casos, né, registrados, diagnosticados de pessoas que viajaram para a Europa e trouxeram os sintomas e, na verdade, manifestaram os sintomas aqui no Brasil da doença. Só que nesse momento a gente já tem transmissão local, então brasileiros que estão com a doença, mas que não viajaram para outros países. E outra pergunta é como que eu posso me contagiar? Como é o modo de transmissão? Como se pega essa doença? A gente ainda tem lacunas e incógnitas em relação ao modo de transmissão, mas muito se tem estudado e o que a gente sabe hoje é que o modo principal de transmissão é pelo contato. Então, o contato pessoal com a pessoa já com sintomas. E esse contato principal por lesões de pele, que pode ser um contato por via sexual ou não sexual. Então isso inclui também um abraço, por exemplo, um toque em lesões de pele ou até mesmo uma massagem, né? E existe a segunda forma através de gotículas respiratórias. Então espirrar, tossir muito próximo de alguém
pode haver esse risco de contágio, mas veja, ele é mais comum em um contato próximo, tipo familiares, pessoas que estão ali no seu dia a dia ou com que você tem um relacionamento mais íntimo, né? Não é tão assim como a Covid, né, que é uma disseminação muito fácil no ar para pessoas que nem estão tão próximas, até com alguns metros de distância poderiam ser contagiadas no ambiente aberto e ocasional. A varíola dos macacos, o que a gente tem visto é que o contágio é mais comum em quem está bem próximo no seu dia a dia. Uma outra via de transmissão é através de materiais contaminados. Então veja que interessante, a roupa, né, utensílios de cama, cozinha, banho, tudo isso pode ter ali partículas do vírus e isso poder transmitir para outra pessoa. Então quem tiver com a infecção, quem tiver doente, precisa ficar em isolamento até que os sintomas cedam e aí a pessoa não mais contagia. E como a doença se manifesta? Quais são os sintomas? A primeira fase é de contágio. Então, geralmente depois do contato com uma pessoa contaminada, o período de incubação é entre 1 e 2 semanas, ou seja, é aquele período em que você teve o contato com a pessoa, mas não manifestou nada e você está bem. Depois, que começa o início dos sintomas, que é essa segunda fase, esses sintomas são mais inespecíficos, tipo de uma gripe, um mal-estar no corpo, febre importante, dor de cabeça que costuma ser forte, uma baixa energia, uma dor muscular, a sensação de você estar desanimado, sem vontade de trabalhar, de levantar. Esse mal-estar pode também vir acompanhado por gânglios pelo corpo. Então a gente chama de como se fosse ínguas que vão surgindo, pode surgir embaixo aqui do queixo, na região do pescoço, axila, virilha, e esses gânglios podem ser localizados só num ponto do corpo ou em vários pontos do corpo. E a terceira fase da doença vem através de manifestações na pele, que podem acontecer no rosto, nos braços, pernas, mãos e pés, inclusive na região da palma das mãos e sola dos pés, e região genital e perianal, incluindo também a boca. E elas evoluem, essas lesões, em 5 fases. Veja que interessante, começa com uma mancha vermelha, depois uma bolinha vermelha, aí a bolinha com um líquido claro, depois esse líquido fica amarelinho, tipo uma espinha com uma pontinha amarela, e daí ela descasca. Então, essa evolução é bem característica e costuma ocorrer em todas as lesões do corpo. E quanto dura todo esse processo? Em geral, de 2 a 3 semanas. E aí a pessoa evolui nos sintomas e se resolve o problema, sendo também não mais contagiosa. E logicamente a evolução depende muito do estado clínico da pessoa, o estado imunológico e também do tipo de vírus, já que existem cepas diferentes, ou seja, uma cepa mais agressiva e outra menos agressiva. E existe um grupo de maior risco, quem tem maior chance de pegar essa doença. O que se sabe até hoje que as pessoas de maior risco são homens adultos jovens e homens que têm relação com outros homens. É o grupo que tem maior chance de contágio, mas outras pessoas de qualquer outro grupo também podem, em potencial, serem contaminadas. Então o que é importante é não discriminar e não estigmatizar esse problema dizendo que é apenas desse grupo, já que outras pessoas também podem ser acometidas. Então é preciso cuidado e respeito. E essa doença é grave? O que a gente sabe dos estudos é que a mortalidade nos países endêmicos da África, ela girava em torno de 1 a 10%, dependendo da cepa. Se for a cepa mais grave, que é a do Congo, tem uma mortalidade maior. Mas até mesmo esses dados de mortalidade de estudos são muito questionáveis para os outros países além da África, como a Europa, os Estados Unidos, as Américas, já que tem um sistema de saúde, no geral, de melhor qualidade e capacidade de cuidar, né, de forma mais precisa desses pacientes. E o que a gente sabe do surto atual, como a gente falou, mais de 3.000 pessoas que tiveram a doença, apenas um relato de óbito. E nesse paciente, no caso, era um paciente imunocomprometido, ou seja, tinha uma diminuição do sistema imunológico. E sobre o tratamento? Existe o tratamento clínico de suporte, que é cuidar desse paciente que está com sintomas, tratar os sintomas, e na necessidade também existe um medicamento antiviral para ajudar nessa recuperação do paciente. E por último, como se prevenir? Primeiro, evitar o contato com uma pessoa contaminada que está no processo de doença. Até ela curar esses sintomas completamente, ela tem um potencial risco de contágio. Então,
mantê-la em isolamento e outras pessoas não terem contato próximo. E não esquecer também, não só evitar o contato físico, mas também não entrar em contato com utensílios de cama, de banho e os de cozinha. Utilizar álcool em gel, lavagem das mãos com sabão e uso de máscaras. Tudo isso são formas de prevenção contra a Covid, mas também para prevenir a varíola dos macacos. E a pergunta que não quer calar, existe vacina? Sim, graças a Deus a gente tem uma vacina que foi aprovada em 2019 contra a varíola dos macacos. E lembro também que os adultos que tomaram a vacina lá na infância contra a varíola, muito provavelmente devem estar protegidos, já que a vacinação contra a varíola também oferece proteção contra a varíola dos macacos. Eu concluo esse vídeo com a mensagem de cuidado, previna-se e respeito ao próximo. Se você tiver qualquer dúvida em relação à sua saúde, consulte um médico. Obrigado por assistir. Um abraço, até mais.